Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao webinar Anvisa, lançamento da avaliação nacional das práticas de segurança do paciente para hospitais com leito de unidade de terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal, serviços de diálise que atendem pacientes crônicos do ano de 2024. Eu sou Magda Costa, gerente de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para dar início ao nosso webinar, eu convido o Dr. Leandro Rodrigues Pereira, diretor adjunto da terceira diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para dar as boas-vindas a todos. Dr. Leandro, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigado, Magda e Márcia, pelo honroso convite. É com grande satisfação que dou início a esse evento, que marca mais uma edição da Avaliação Nacional de Práticas de Segurança dos Pacientes, agora do ano de 2024. Uma iniciativa crucial promovida pela Anvisa em parceria com os núcleos de segurança do paciente de vigilância sanitária e as coordenações estaduais e distrital de controle de infecções de todo o país. Desde 2016, avaliamos hospitais com leitos de terapia intensiva, e desde 2022, serviços de diálise que atendem pacientes crônicos em todo o país. Essa avaliação, fundamentada no Plano Integrado de Gestão Sanitária de Segurança do Paciente 2021-2025, é uma peça essencial para promover a cultura da segurança no serviço de saúde, enfatizando a gestão de riscos, a qualidade e as boas práticas. Através de 21 indicadores para UTIs, e 18 para serviços de diálise, todos baseados na RDC 36 de 2013 e outras normativas federais, buscamos garantir padrões elevados de segurança. Após um processo detalhado, que inclui o preenchimento de formulários, análise documental e avaliação in loco, consolidamos os resultados em um relatório nacional. Os serviços que demonstram 100% de adesão às práticas de segurança recebem um reconhecimento especial da agência. É um compromisso da Anvisa e de todos os envolvidos para garantir a segurança e a qualidade no cuidado dos pacientes. Que tenhamos um evento muito produtivo hoje e enriquecedor. Um abraço a todos. Muito obrigada, doutor Leandro, pela sua participação, pelas suas palavras. Para nós é uma honra ter a terceira diretoria apoiando essa iniciativa nacional de suma importância para o nosso país. Muito obrigada, doutor Leandro. Nesse momento, eu convido a doutora Márcia Gonçalves de Oliveira, gerente-geral da Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde da Anvisa, para dar as boas-vindas. Olá a todos, muito bom dia. É uma oportunidade e é uma satisfação muito grande estar aqui com todos vocês. Nós já temos aí 205 participantes, né? Eu agradeço ao trabalho da Gerência de Vigilância e Monitoramento, na pessoa da Magda e toda a sua equipe, e gostaria de agradecer aqui a participação da terceira diretoria, né, que tem nos ajudado, que tem apoiado todas as nossas iniciativas, e especialmente agradeço a todos vocês que são os nossos parceiros aqui, né, as comissões de infecção e também os núcleos de segurança do paciente, mais um agradecimento muito especial a todos os nossos parceiros, que de forma voluntária contribuem para que a gente tenha um diagnóstico, né, da situação em termos de segurança do paciente, para que a gente possa, inclusive, fazer um olhar voltado para a melhoria. Então, além do que foi mencionado, eu só gostaria de fazer um registro, né, que nós divulgamos os resultados dessa avaliação para o ano de 2023 e chamo a atenção de vocês para um olhar especial, né? Nós precisamos olhar os resultados que nós obtivemos até agora e promover, né, um esforço grande de discussão local e melhoria, né, para os próximos anos. Além disso, queria conclamar aos senhores no sentido de uma reflexão, porque tudo que está sendo feito aqui em termos de avaliação das práticas de segurança do paciente
está totalmente alinhado, né, com o plano estratégico da agência, né, da vigilância sanitária para o triênio de 2024 a 2027, porque essa avaliação, né, essas ações, elas se relacionam diretamente com pelo menos 3 objetivos estratégicos: de viabilizar o acesso seguro a produtos e serviços essenciais para a saúde da população, antecipar e responder efetivamente às crises sanitárias e emergências de saúde pública, e também a possibilidade que a gente tem, né, de promover o uso intensivo desses dados, né, olhando, então, para essa prática, né, como um dos pilares da qualidade do cuidado que nós precisamos oferecer, né, aos nossos pacientes. Então, mais uma vez, agradeço muito, reforço a necessidade, né, de nós continuarmos em parceria e coloco aqui a gerência geral à disposição para que tudo funcione da maneira que a gente espere e que a gente atinja, né, os nossos objetivos. Então, muito obrigada e que seja, né, uma manhã excelente de trabalho e que a gente possa ter uma avaliação, né, que de fato nos direcione para os próximos passos, para os próximos anos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Márcia, pelas suas palavras, pelo seu apoio de sempre aqui à nossa gerência, né, e a todos que trabalham em prol dessa avaliação nacional. Muito obrigada pelas suas palavras. Agradeço também ao doutor Leandro Rodrigues Pereira, doutora Márcia Gonçalves de Oliveira, pela abertura deste webinar. Deixo aqui o nosso abraço e muito obrigada, um bom dia de trabalho aos senhores. E para dar continuidade, então, ao nosso webinar, eu convido a servidora Cleide Felícia de Mesquita Ribeiro. Ela é farmacêutica pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, possui especialização em tecnologia farmacêutica pela UFF também, é especialista em regulação e vigilância sanitária pela Anvisa, e trabalha na Anvisa desde 2007, possui experiência em farmácia hospitalar, vigilância e monitoramento em serviços de saúde, segurança do paciente, prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde. A Cleide, para nossa felicidade, é uma colega aqui da Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde, que temos a honra de contar aqui na nossa equipe, né? Bastante importante aqui para todas as ações voltadas para a segurança do paciente, principalmente essa da avaliação nacional das práticas de segurança do paciente, e coube a ela aí, convidamos para que pudesse compartilhar conosco as novidades, né, o que nós temos aí de novidades para a avaliação nacional das práticas de segurança do ano de 2024. Essa é uma avaliação, assim como o doutor Leandro referiu, que iniciou-se em 2016, teve uma segunda etapa, incluindo outros serviços a partir de 2022, e temos aí a colaboração muito próxima, né, de todos os estados, Distrito Federal e municípios, e dos serviços de saúde em geral, para que ela continue sendo uma realidade no nosso país e possa realmente promover a melhoria da qualidade, então, dos serviços. É uma avaliação muito importante, e é bem importante também ter esse tipo de momentos, como os webinars anuais, porque alguns profissionais já têm participado dessa avaliação ao longo dos anos, porém, a cada ano, nós temos novos profissionais que vão chegando nos núcleos e chegando nas comissões de controle de infecção. Então, essa pode ser um conteúdo repetitivo para alguns profissionais que estão participando desde 2016, porém, nós vamos apresentá-lo como se fosse o primeiro momento, porque realmente pode ser o primeiro contato que outros profissionais estejam tendo com esse assunto. Então, a Cleide vai apresentar de forma pormenorizada, detalhada, e caso vocês tenham dúvida, eu já convido a que preencham aí o chat desse nosso webinar, que ao final da apresentação nós teremos uma oportunidade de responder algumas questões que vão chegar pelo chat. Então, Cleide, eu te convido a iniciar a sua apresentação. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite para partilhar com todos sobre a avaliação desse ano. Muito bom dia a todos. Eu também agradeço essa oportunidade de poder falar um pouco, né, dessa iniciativa que a Anvisa tem desde 2016 para os serviços de saúde. Também desejo boas-vindas a todos que separaram um pouquinho da sua manhã
para ficar aqui com a gente, para aprender um pouquinho, ou aqueles que já conhecem, para revisitar esse processo tão importante para o gerenciamento de risco nos serviços de saúde. Bom, então hoje eu vou falar assim, de uma forma geral da avaliação, só para situar vocês como que vai ser a minha apresentação. Como a avaliação nacional das práticas de segurança, ela é um processo que hoje ela é comum tanto aos serviços de diálise e aos serviços com UTI. Eu vou falar de uma forma geral da avaliação, né? E, posteriormente, eu vou entrar em cada detalhe específico de cada avaliação, para cada tipo de serviço. Tá joia? Então, vamos lá. Deixa eu tentar passar aqui. Vocês já estão vendo a próxima tela ou ainda está na primeira? Na primeira. Tá, né? Vamos lá. Vamos conferir, vai dar certo. Ah, pronto. Bom, então, primeiro de tudo, a gente tem que entender, a gente tem que saber, né, o que são as práticas de segurança. As práticas de segurança, elas não são restritas, esse nome geral, práticas de segurança, ele não é restrito somente aos serviços de saúde, ele é de uma forma geral, mas como o nosso escopo de atuação aqui é o serviço de saúde, então eu vou explicar para vocês o que são as práticas de segurança no contexto do serviço de saúde. Então, são ações voltadas, né, à proteção do paciente contra riscos, contra incidentes, eventos adversos, danos desnecessários durante a prestação do cuidado nesses serviços de saúde. Elas têm também o objetivo de promover melhorias na segurança do paciente, adotar estratégias e soluções sempre baseadas em evidências, no sentido de identificar e minimizar as falhas que possam ocorrer na assistência à saúde. E por que a gente tem que avaliar as práticas de segurança? Isso é uma pergunta que a gente recebe, né, e que várias pessoas se questionam, para promover as melhorias específicas na segurança do paciente, para adotar estratégias também para, como eu já disse, né, propor soluções, identificar e minimizar essas falhas, para estimular a cultura de segurança, a gestão de riscos e o aprimoramento da qualidade desse serviço, né, por meio da aplicação das boas práticas. Se a gente não conhece o nosso ambiente de trabalho, de atuação profissional, no caso o profissional de saúde, fica difícil dele conseguir prever os eventos, os incidentes que possam ocorrer na sua atuação profissional. Então, existe um jargão, né, que a gente usa muito aqui, que diz assim, a gente não consegue controlar, não consegue gerenciar aquilo que a gente não mede. Então, a gente precisa medir, né, essas práticas de segurança, a gente precisa avaliar, a gente precisa conhecer os riscos do nosso serviço para poder gerenciar e para poder implementar ações que venham a mitigar os riscos de ocorrência de danos aos pacientes dentro do serviço de saúde. E o que é exatamente a avaliação nacional das práticas de segurança do paciente? Ela é uma ação estratégica de regulação adotada pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária desde 2016, para verificar a conformidade aos indicadores das práticas de segurança do paciente pelos serviços de saúde. Então, desde 2016, que a Anvisa vem adotando essa iniciativa. Inicialmente começou com os serviços de UTI, e em 2022 entraram no escopo dessa avaliação os serviços de diálise, que realizam diálise para pacientes crônicos, e desde então a Anvisa vem conseguindo a participação dos serviços, a conscientização, porque à medida que o serviço ele escolhe participar dessa iniciativa, dessa avaliação,
ele está olhando para dentro dele, ele está olhando para as suas práticas assistenciais e vendo o que pode melhorar, quais são as lacunas, quais são as deficiências, onde que aquele serviço ele pode atuar para que a assistência aos pacientes seja uma assistência de qualidade. Bom, e a avaliação das práticas, avaliação nacional das práticas de segurança, ela está baseada, ela está pautada no Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente, que já está na sua segunda versão, na sua segunda edição. Ele começou lá em 2020 e agora ele já está na segunda edição. A gente daqui a pouco caminha aí para a conclusão dessa segunda etapa do plano, e também está alinhada com o plano global, plano de ação global para a segurança do paciente, proposto também em 2021 pela OMS, para a busca da eliminação dos danos evitáveis nos serviços de saúde. E onde que a gente quer chegar com essa avaliação? Tudo que a gente faz tem que ter um objetivo, tem que ter um alvo. E lá no plano integrado foi proposto um objetivo específico, que é promover a adesão às práticas de segurança do paciente pelos serviços de saúde. E dentro desse objetivo específico, existem 3 metas, que até o final de 2025, até o final da vigência dessa segunda edição do plano, 90% dos hospitais com leitos de UTI estejam participando dessa avaliação anual, nacional das práticas de segurança. Por que a gente almeja isso, né? Porque não é uma avaliação obrigatória, porque a gente não almeja 100%, 90% já é uma meta bem usada, porque não é obrigatório. A gente pensa que, se for obrigatório, o serviço pode entender que ele vai ter que fazer apenas para cumprir uma norma, cumprir uma regra. E, na verdade, os gestores dos serviços, a direção, os profissionais, eles têm que internalizar essas ações de cuidado, de segurança, nos seus processos de trabalho, porque tudo aquilo que a gente entende que seja parte da nossa vida, do nosso processo de vida, de cuidado, a gente consegue realizar com mais afinco. E também, assim, os serviços de diálise, eles entraram em 2022, a gente também tem uma meta de 70% até 2025 desses pacientes, desses serviços, né, que prestam assistência a pacientes crônicos, participarem da avaliação nacional das práticas de segurança. E também temos a meta de aumentar a cada ano 15% desses serviços prioritários, né, classificados com alta conformidade, porque vocês vão ver ao longo dessa apresentação que os serviços que participam, eles são analisados, né, os documentos, as informações prestadas, elas são analisadas pelo Núcleo de Segurança do Paciente da Vigilância Sanitária do Estado, em parceria com as coordenações estaduais de controle de infecção, e eles são classificados em um percentual de conformidade, de adesão a essas práticas de segurança. Então, a gente também tem o objetivo nacional de aumentar esse percentual de conformidade. Tá? Essa avaliação é bem importante frisar que ela não é uma avaliação que é da Anvisa, ela é uma avaliação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa, ela coordena essa avaliação, essa iniciativa, mas a gente conta com a ação dos estados, dos núcleos de segurança do paciente, dos estados da vigilância sanitária, para obter todo esse trabalho, para a gente conseguir realizar todo esse trabalho de verificação e de implementação dessas práticas nos serviços de saúde. Bom, e o modelo teórico dessa gestão de risco, baseado no monitoramento, a gente tem, como eu falei, né, a gente tem que gerenciar o risco, conhecer os riscos, gerenciar para poder atuar.
Então, a gente faz a gente disponibiliza todo ano a avaliação, os serviços eles vão preencher essa avaliação, os serviços que não preenchem, eles já são considerados em baixa conformidade, e, posteriormente, ocorre uma análise pela vigilância sanitária de toda essa documentação, que vai previamente classificar o serviço em 3 níveis de conformidade, e a etapa de gerenciamento do risco, porque ao identificar quais são as lacunas de oportunidades de melhoria, as falhas que o serviço apresenta, né, os serviços principalmente que ficaram em média e baixa conformidade, a vigilância sanitária, ela, juntamente com o serviço, ela propõe um plano que seja feito pelo serviço, um plano de melhorias, um plano de ação. Para quê? Para que essas práticas de segurança elas sejam adotadas, implementadas, executadas dentro do serviço de saúde. E quem é que pode participar da avaliação nacional das práticas de segurança do paciente? A avaliação hoje, ela é direcionada aos serviços de saúde com leitos de UTI, e aí pode ser a UTI adulto, pediátrico ou neonatal, que possuem ou não centro cirúrgico ou centro obstétrico, e que também estiverem em funcionamento por no mínimo 10 meses em 2023. O serviço, se ele não tiver UTI, mas se ele tiver centro cirúrgico ou centro obstétrico, ele pode participar dessa avaliação? Ele pode, mas assim, a prerrogativa inicial para a participação da avaliação é o serviço de saúde ter UTI. Ele tem que ter UTI. Se ele tiver ou não tiver centro cirúrgico ou centro obstétrico, ele vai ser avaliado no número de indicadores que são aplicáveis à característica daquele serviço. E os serviços de diálise também, que realizam tratamento dialítico em pacientes ambulatoriais com doença renal crônica, também que estiverem em funcionamento por no mínimo 10 meses em 2023, também estão convidados, convocados a participar desse processo de avaliação. Mas por que eles têm que ter funcionado no mínimo 10 meses em 2023? Porque existem alguns indicadores que são indicadores essenciais para que o serviço atinja a alta conformidade. Então, o serviço ele pode ter sido avaliado, no caso da avaliação de UTI, são 21 indicadores. Se o serviço ele obteve conformidade em 18 indicadores, não necessariamente ele vai ser enquadrado em alta conformidade, porque existem 2 indicadores que ele tem que ter conformidade, porque senão ele vai ser automaticamente incluído em baixa conformidade. A mesma coisa para o serviço de diálise. E um desses indicadores, ele diz respeito à regularidade. Regularidade, a gente considera aqui que um serviço é regular quando ele conseguiu prestar essas informações, quando ele conseguiu atuar nesse processo de monitoramento, né, do risco durante 10 meses no ano anterior. A avaliação de 2024, ela sempre olha para 2023, ela olha para o ano anterior. Então, a avaliação corrente, esse ano, ela vai olhar para os dados, para as ações que foram executadas em 2023, tá? Eu vou beber um pouquinho d'água, gente. Bom, e outros serviços de saúde, eles podem participar da avaliação? Como eu já disse, eles podem sim. Os serviços que não têm leito de UTI, eles podem participar da avaliação, ou então serviços que fazem diálise para pacientes agudos, paciente à beira-leito, eles podem preencher sim o formulário, mas com a finalidade de se autoavaliarem, né, e melhorarem os seus processos. Na verdade, eles não vão ser incluídos no relatório nacional, eles não vão entrar na análise, tanto pelo Estado quanto pela Anvisa, para contar
né, no relatório nacional que a gente disponibiliza sempre no ano seguinte ao ano da avaliação. Então, a gente recomenda que os serviços que funcionaram 10 meses em 2023, ou serviços que não têm UTI, ou serviços que não fazem diálise para paciente crônico, que se eles quiserem responder, lógico, é ótimo, a gente recomenda demais, no entanto, que eles tenham algum tipo de feedback com o Estado, né? Mas nacionalmente não vai, o dado dele não vai ser contabilizado, não vai aparecer. E quais são as etapas dessa avaliação? A avaliação, ela tem a etapa de divulgação pela Anvisa, a gente disponibiliza os formulários, as orientações de preenchimento para os serviços de saúde, sempre na página da Anvisa. E aí, posteriormente, já, a partir do momento que o formulário ele é disponibilizado juntamente com as orientações de preenchimento, os serviços já podem preencher, eles têm um prazo de preenchimento dessas informações no formulário. Lá no formulário existem campos, dependendo da resposta que for assinalada, existem campos para incluir, inserir a documentação, para comprovar aquela informação prestada. Fechado o prazo, né, encerrado o prazo de preenchimento, a vigilância sanitária do Estado, ou pode ser também em conjunto com a do município, ela vai realizar essa análise documental, ela vai avaliar, com base na característica do serviço, as informações que foram prestadas, tanto no formulário, quanto os documentos que foram enviados, né? E, posteriormente a essa etapa, existe também um sorteio que os estados fazem dos seus serviços que participaram para verificar, para validar essas informações fornecidas no preenchimento do formulário, para validar em loco. Tá? Então, essa validação, essa análise em loco, ela vai considerar apenas os indicadores que foram considerados conformes. Então, os serviços que forem supervisionados, que receberem essa visita em loco da vigilância sanitária, eles vão ter que comprovar que tudo aquilo que eles disseram, que os protocolos, todas as informações que eles disseram que estava ok, né, vão ter que comprovar. E caso não se configure que um indicador que na etapa de preenchimento, de envio de documentação, esteja conforme, esse indicador, esse serviço de saúde, ele vai ter a sua nota reformulada. Tá? Os indicadores que estão não conformes, esses já estão não conformes, então esses já vão ter que, a partir desse momento que foi considerado pela vigilância sanitária, eles já vão ter que entrar no plano de melhoria. E após ocorrer a análise documental, a análise em loco, a classificação do serviço, né, uma classificação prévia, o núcleo de segurança do paciente da vigilância sanitária, ele é obrigado a dar uma devolutiva individual a cada serviço participante. Por que isso? Porque a gente aqui, quando faz o relatório, esse relatório ele não vai sair com a informação individual de cada serviço, né? O serviço X, o serviço Y e o serviço Z tiveram a classificação X, Y, Z. E aí eles tiveram conforme em quais práticas de segurança. A gente não vai dar esse tipo de devolutiva via relatório. Essa devolutiva ela é realizada única e exclusivamente entre o serviço de saúde e a vigilância sanitária do Estado. Então, após essa etapa, quando já houve as correções, quando o serviço também pode entrar em contato e questionar, né, o seu resultado
com a vigilância sanitária. Depois de todas essas etapas vencidas, é feita a consolidação dos dados pela Anvisa e a divulgação do relatório final. E aí esses serviços, eles vão ser classificados, como eu falei anteriormente, em 3 níveis de conformidade. Eles podem ser considerados em baixa, média e alta conformidade. Baixa conformidade são serviços que não atingiram um mínimo de 34% de conformidade às práticas de segurança, ou também aqueles serviços que não pontuaram, não tiveram conformidade nos indicadores essenciais para que essa alta conformidade seja alcançada. Né? Então, de acordo com essa análise da vigilância do Estado, o formulário e documentação própria, né, toda enviada, é feita essa análise e essa classificação final do serviço. E aí os serviços, como o Leandro falou na fala dele, os serviços que atingiram 100% de conformidade aos indicadores das práticas de segurança, eles vão receber um reconhecimento da agência, uma declaração de pleno desempenho. Essas declarações, elas são enviadas após a divulgação do relatório e somente os serviços que obtiveram 100% de conformidade. Às vezes as pessoas perguntam, mas o meu serviço saiu na lista de alta conformidade, eu não vou receber certificado? Não, se não foi 100%, não recebe. A gente só dá para quem conseguiu atingir 100% de conformidade nas práticas de segurança, e tanto para os serviços de diálise quanto para os serviços de UTI. Bom, agora falando especificamente da avaliação das práticas em serviços de UTI. Essa avaliação, ela conta com 21 indicadores que estão distribuídos, são indicadores de estrutura e processo, mas para ficar mais fácil aqui, mais didático, eu coloquei, eu dividi os indicadores, né, pela função deles dentro da avaliação. Então, a gente tem indicadores de estrutura, né, tipicamente de estrutura, que é o núcleo de segurança do paciente instituído, o plano de segurança do paciente implantado, porque o núcleo de segurança do paciente, desde a publicação da RDC 36, ele é obrigatório para todo serviço de saúde que esteja dentro do escopo daquela resolução. Lógico que existem as exceções, os serviços que estão desobrigados, né, mas existe um escopo de serviços de saúde que devem ter o seu núcleo de segurança do paciente instituído formalmente. E para desenvolver as ações de segurança do paciente, o serviço de saúde ele precisa ter um plano de segurança do paciente implantado. Esse plano de segurança ele é como se fosse o plano estratégico da segurança do paciente, das ações de segurança do paciente dentro do serviço de saúde. E esse plano de segurança ele tem que estar ajustado às especificidades daquele serviço, a característica daquele serviço. Não adianta um serviço pegar de modelo o plano de outro serviço que não seja semelhante a ele e apenas copiar ou fazer o mesmo plano. Não, ele tem que adaptar às suas necessidades, às suas características. Então, tudo isso vai ser observado nesse processo de avaliação, se o plano de segurança do paciente, ele realmente atende às necessidades daquele serviço de saúde. Os protocolos de segurança do paciente, né? A gente já tem aí publicado os modelos de protocolo pelo Ministério da Saúde desde 2013, além desses protocolos básicos, né, os 6 protocolos básicos propostos pelo Ministério da Saúde, a gente também tem os protocolos de prevenção de infecção, que também devem ser pautados nos materiais que a Anvisa regularmente ela divulga, revisa. Nós temos um caderno de medidas de prevenção e infecção relacionada à assistência, e
que define algumas regras, algumas diretrizes de como deve ser feita essa prevenção de infecção dentro do serviço de saúde. Além dos protocolos e além dessa estrutura mínima que o serviço de saúde tem que ter, ele tem também que ter processos bem definidos, né? Como é que ele vai verificar se esses protocolos eles estão sendo implementados, se eles estão sendo seguidos, através dos indicadores de processo. A avaliação desses indicadores, a avaliação desses, da implementação desses protocolos. Então, no formulário para serviços com TI, existem 3 indicadores que são avaliados durante esse processo, né, que são os indicadores de conformidade de avaliação do risco de lesão de pressão, conformidade de avaliação do risco de queda e da aplicação da lista de verificação da segurança cirúrgica. Caso o serviço não tenha, não disponha de centro cirúrgico ou centro obstétrico, ele fica desobrigado de prestar essas informações em relação à implementação da lista de verificação de segurança cirúrgica. E, além disso, tem também os indicadores de regularidade, que são os indicadores que demonstram o quanto aquele núcleo de segurança ele está ativo, o quanto aquele hospital ele tem feito a vigilância, o monitoramento das suas práticas, dos seus processos, no sentido de melhorar essa assistência, de aumentar, de melhorar a qualidade da assistência, que são os indicadores de regularidade da notificação mensal do consumo de preparação alcoólica, que está diretamente ligado à prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, a notificação mensal dos incidentes relacionados à saúde no sistema Notivisa, a notificação dos indicadores das infecções relacionadas à assistência, o consumo, a notificação do consumo de antimicrobianos para o gerenciamento dos antimicrobianos dentro do serviço de saúde e o monitoramento dos indicadores de conformidade, que vai remeter lá ao monitoramento, à implementação dos protocolos de segurança e da verificação das ações realizadas por meio desses protocolos. Então, para tudo isso, a gente tem aqui as orientações de preenchimento. Tudo isso está muito mais detalhado, explicado lá nas orientações de preenchimento da avaliação. Por isso que a gente coloca, a gente disponibiliza para que vocês, serviços de saúde, possam ter mais clareza de como vocês podem preencher e atingir a alta conformidade desses indicadores. Bom, e como é que a gente acessa, como é que a gente preenche essa avaliação? Existe um link para o formulário. Os serviços, inicialmente, o núcleo de segurança do paciente, ele vai acessar esse link, e assim que ele acessa o link, ele vai receber, ele vai visualizar essa tela aqui, que ele vai ter que preencher o nome dele, o sobrenome e o endereço de e-mail. A gente recomenda que seja cadastrado um e-mail institucional, para que não seja cadastrado um e-mail pessoal. Por quê? Porque o e-mail institucional, o e-mail do núcleo de segurança do paciente, qualquer pessoa que tiver acesso àquele e-mail, ela vai conseguir dar seguimento à avaliação. Se a pessoa que começou o preenchimento da avaliação, ela entra de férias, ela, por algum motivo, ela não consegue dar continuidade, se for cadastrado o e-mail pessoal dela, só ela vai poder finalizar essa avaliação, porque vai ser enviado um código para acessar o formulário para o e-mail cadastrado. Então, é muito importante aqui, a gente frisa sempre que seja utilizado um e-mail institucional, geralmente do núcleo de segurança do paciente. E aí, à medida que a pessoa coloca lá o e-mail, cadastra o e-mail, ela vai receber lá na caixa de e-mail dela, ela vai receber esse convite aqui, ele vai receber essa confirmação de inscrição.
Nessa confirmação, existe aqui um link. Esse link aqui, a gente chama de token também, é o link de acesso ao formulário. Com esse link, a pessoa que preencheu, a pessoa que tem acesso àquele e-mail cadastrado, ela vai conseguir preencher a avaliação, ela vai conseguir fazer alterações, fazer edições, no caso de faltar algum documento, ela pode iniciar o preenchimento e não finalizar naquele mesmo momento, né? Para isso, ela precisa, existem algumas regras, né? Para que a pessoa, para que o respondente, ele entre na avaliação e faça o preenchimento e já envie a avaliação, a sua ficha, o ideal é que se faça a separação de toda a documentação anteriormente, para que possa já fazer esse preenchimento adequado e o envio naquele momento. Caso isso não aconteça, o respondente ele tem a opção de clicar lá no formulário e retornar mais tarde, no canto superior direito. Existe essa opção aqui. Com isso, todas as informações que foram digitadas, que foram inseridas no formulário, elas vão ser salvas. E aí, quando o respondente quiser retomar o preenchimento, quando ele já tiver feito o levantamento da documentação necessária, ele retorna por meio daquele link que ele recebeu no e-mail e ele vai ter acesso à ficha dele do jeito que ele deixou. Agora, se acontecer da pessoa enviar a avaliação, né, e depois que finalizou o preenchimento, clicou em enviar, e aí se deu conta de que aquele documento tinha um mais atual, tinha um melhor, eu preciso mudar aquela informação, o que essa pessoa vai fazer? Quando a pessoa preenche a avaliação, ela recebe um e-mail de agradecimento, né, de finalização, de conclusão da avaliação. Então, o ideal é que se faça um novo preenchimento, ou então tente abrir pelo link que ela recebeu no e-mail, numa janela anônima. Muitas vezes é possível fazer essa retificação da notificação enquanto estiver aberto o formulário para preenchimento por meio de uma janela anônima. Caso não se consiga, aí é preciso fazer um novo preenchimento. Bom, esse ano a gente conta com uma questão aí, tanto no formulário de diálise quanto no formulário de UTI, a gente conta com uma questão nova, tá? Mas já para as pessoas não ficarem assustadas, isso não vai gerar nenhum tipo de punição, caso seja respondido não vai gerar. Isso é só para que os serviços, eles introjetem essa prática, né, no seu dia a dia, para que eles introduzam essa prática no dia a dia deles. Porque o que acontece? A gente recebe os dados da avaliação e, muitas vezes, a gente tem que confrontar a característica, os dados daquele serviço com o núcleo de segurança do paciente da vigilância sanitária. Por quê? Porque, às vezes, o dado que existe lá no CENES, ele não é um dado fidedigno, às vezes o número de leitos não está ok, não existe atualização com relação ao núcleo de segurança do paciente. Então, existe já uma normativa que determina que o serviço de saúde ele tem que manter o cadastro dele atualizado, todo serviço de saúde ele tem que ter cadastro no CENES, e a RDC 63 também já definia que o serviço tem que manter esses dados atualizados, né, e também, inclusive, com as informações do núcleo de segurança do paciente e dos seus responsáveis. Então, os serviços, eles vão
responder essa questão do número do CNPJ ou do CNES, ele já tinha lá, mas essa aqui do serviço ter atualizado ou não o CNES recentemente, está com ele os dados em dia, foi inserida. Então, o serviço que responder não, ok, mas não é para descansar e achar que está tudo certo, não, é para correr atrás, porque futuramente esse indicador aqui pode se tornar um indicador um indicador mínimo para que essa avaliação possa prosseguir, tá? E se ele fez a atualização, se ele está com os dados ok, ele vai clicar sim, e aí vai aparecer, vai abrir uma nova janela, né, uma nova aba, para que ele anexe o comprovante de atualização. A gente sabe que o gestor, quando ele realiza a atualização desse serviço junto ao banco de dados do CNES, vem lá um formulário, ele preenche uma ficha, enfim, e ele tem que salvar essas informações, salvar esse comprovante para que seja anexado na avaliação, tá bom? Em relação aos serviços de saúde, que tem centro cirúrgico e centro obstétrico, na avaliação de UTI, existem indicadores específicos para esses serviços, que remetem a procedimentos cirúrgicos realizados, né? Então, se o serviço de saúde ele tem um centro cirúrgico, ele tem um centro obstétrico, ele tem que ter um protocolo de cirurgia segura implantado, né? E ele tem que executar também as ações desse protocolo. Além disso, ele também precisa ter um protocolo para prevenção de infecção de sítio cirúrgico. E ele tem que aplicar a lista de verificação da segurança cirúrgica em todos os seus procedimentos cirúrgicos, né? Então, para o serviço que dispõe dessa unidade, ele vai ser avaliado sobre esses indicadores, tá? Mas se o serviço, ele só tem UTI, mas ele não tem centro obstétrico, ele não tem centro cirúrgico, ele não vai ser penalizado por isso, porque a avaliação ela vai levar só em consideração os indicadores que são específicos para ele, que ele tem que ter. Se ele não tem centro cirúrgico, ele não precisa ter esses indicadores aqui, esses documentos aqui dentro do seu ambiente. Então, ele vai preencher, existe logo no início do preenchimento do formulário, existe lá um campo em que o serviço ele vai dizer se ele tem ou não centro cirúrgico, centro obstétrico. À medida que ele marcar não, essas questões aqui nem vão aparecer. Às vezes a gente recebe questionamentos, mas o formulário está incompleto, para mim não está aparecendo o indicador 5, não está aparecendo o 16, é porque não aparece porque foi selecionado a opção não na pergunta se o serviço tinha essas duas estruturas. E para isso, também, para esse tipo de serviço, o indicador 16, que avalia a conformidade de aplicação da lista de verificação cirúrgica, ele também não vai ser penalizado. Como é que ele vai fazer lá na hora de preencher? No campo onde vai ser preenchido, eu vou mostrar mais para frente, onde tem que ser preenchido o número de conformidades, o número de prontuários avaliados que estiveram conformes, ele vai colocar 0. E ele não vai precisar se preocupar com isso, porque não vai ter prejuízo para ele. Aqui essa é a questão, olha, o serviço de saúde possui centro cirúrgico? Se ele não possui, não. Se ele não possui também centro obstétrico, não. A partir do momento que ele marcar sim em qualquer uma dessas questões aqui, ele vai ser obrigado a responder aqueles indicadores, tá? Então, muita atenção aqui na hora de responder essas questões. E o indicador 20, né? Como a avaliação ela é para serviços com UTI, aí pode ser UTI adulto, UTI pediátrica ou UTI neonatal, ele pode ter duas, enfim. Mas o serviço que só tem UTI pediátrica ou só tem UTI neonatal, também no indicador 20, que ele é um indicador específico para serviço de saúde que possui UTI adulto,
ele não vai ser penalizado, ele também vai ter a opção de marcar não, que ele não monitora, que não se aplica porque ele não possui UTI adulto, e também não vai ter prejuízo, porque ele só vai ser avaliado no número de indicadores que são aplicáveis a ele. E os indicadores de estrutura, né, que a gente fala assim, na verdade, os indicadores de estrutura, eles são do 1 até o 13, mas eu coloquei aqui dessa forma para ficar mais didático para vocês, que esses aqui são os indicadores mais clássicos, né? Então, é o núcleo de segurança do paciente. Como eu já disse anteriormente, o serviço de saúde, pela RDC 36, ele tem que ter núcleo de segurança do paciente, e esse é um requisito mínimo. Se ele não tiver, ele vai ser classificado em baixa conformidade. E se ele tiver, como é que ele faz para comprovar? Ele vai marcar a opção sim, tem o núcleo de segurança do paciente, vai anexar uma documentação que comprove essa formalização, contendo os integrantes desse núcleo, a data de publicação, a assinatura da direção do serviço, e além disso, para ser considerado conforme nesse indicador, ele tem que ter realizado reuniões no ano anterior, no ano de 2023, porque não basta o serviço ter um núcleo no papel, ele tem que ter um núcleo atuante. Então, para a conformidade desse indicador, tem que ser comprovadas essas informações. A formalização do núcleo e se ele realizou pelo menos 2 reuniões em 2023. Os indicadores ainda nos indicadores de estrutura, a gente tem o plano de segurança do paciente, como eu já disse, ele tem que ser um plano adaptado, ajustado às necessidades e à realidade daquele serviço. Esse plano, ele tem que conter necessariamente a data de publicação ou disponibilização, que a gente sabe que hoje em dia tem muito documento eletrônico, né? Ou disponibilização do sistema, e ele tem que está disponível para a consulta, para a visualização de todos os profissionais de saúde, do serviço. Minimamente, ele tem que conter alguns conteúdos básicos, né, que a gente orienta para que seja realmente considerado um plano de ação efetivo. Ele tem que conter a assinatura do diretor do serviço e também ele tem que ter sido publicado até 2023. Não vão ser aceitos planos de segurança do paciente publicados em 2024. Não é porque eu estou participando dessa avaliação, ano passado eu não tinha um plano, não, mas aí eu vou fazer, a partir de agora, o meu serviço ele vai ter plano, eu vi que precisa, e aí eu faço um plano de segurança do paciente, a equipe se mobiliza, a direção assina, mas ele está com a assinatura de fevereiro de 2024. Esse plano ele vai estar ok para a próxima avaliação, tá? Ele vai ser considerado esse indicador conforme na avaliação de 2025, mas na de 2024 não, porque tem que ter sido publicado até dezembro de 2023. E esse plano também não pode ser um plano muito antigo, né? Assim como nós revisitamos e reformulamos o nosso plano integrado, o nosso plano nacional para prevenção e controle das IRAs a cada 5 anos, o ideal é que a cada 5 anos esse plano ele seja atualizado, ou também assim que houver qualquer mudança na estrutura, nas atividades do serviço, né, o que vier primeiro. Os protocolos de segurança. Os protocolos de segurança, como eu já disse, são os documentos próprios do serviço que vão estabelecer critérios na identificação e na redução dos riscos relacionados à assistência, ao cuidado. Eles também têm que ser revisitados periodicamente, eles têm que ser, porque as evidências científicas elas estão sempre mudando, né? Então, rotineiramente, pelo menos a cada 3 anos, a gente recomenda que esses protocolos eles sejam revistos e sejam atualizados. Eles têm que ter orientações, estratégias de engajamento dos familiares, dos cuidadores, porque essa é uma prerrogativa da OMS que se envolva o familiar, se envolva o paciente na
na assistência, na prestação da assistência, na sua própria segurança. Isso já está previsto lá desde o plano da publicação do Programa Nacional. Os protocolos, eles têm que ter um conteúdo mínimo, eles têm que seguir minimamente o que está definido lá nos protocolos do Ministério da Saúde, nas medidas de prevenção, que foram nos documentos que foram publicados pela Anvisa. E, para comprovar a implantação desse protocolo, não basta somente ter o protocolo e anexar o documento no formulário. O serviço, ele também tem que fazer com que os seus profissionais, eles conheçam os protocolos, eles apliquem as ações que contém nos protocolos. Então, para isso, a gente solicita que os serviços de saúde também coloquem comprovantes de que os profissionais do serviço de saúde foram capacitados nas ações desse protocolo no ano de 2023. Como é que tem que ser esse comprovante da capacitação? Mas olha, o meu serviço, a gente agora só faz capacitação online, não existe mais capacitação presencial. A gente sabe que as ferramentas que existem hoje, Teams, Zoom, Google Meet, enfim, todos eles têm ferramentas para registrar a participação de quem está integrando ali aquele evento, aquela reunião que é feita dentro do sistema. Então, o núcleo de segurança do paciente, ele tem que criar ali uma ferramenta para que ele tenha como comprovar a capacitação desses profissionais. E aí tem que conter a data, o que foi abordado nesse treinamento, nessa capacitação, o nome de quem apresentou, de quem fez a apresentação, a capacitação, enfim. Todas essas informações, elas vão ser verificadas pelo núcleo de segurança do paciente. E os indicadores de processo, né? Eles vão medir a adesão aos protocolos de segurança, né? O quanto aquele serviço está implementando as ações que estão previstas lá nos protocolos de segurança. Então, elas dizem respeito aos indicadores de conformidade da avaliação de risco de queda, de lesão por pressão e da aplicação da lista de verificação. Como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que eu vou fazer isso no meu serviço para fazer essa amostragem? A gente, no documento das orientações, a gente dá algumas possibilidades, algumas propostas, sugestões de como fazer essa amostra. Existe já esse método que é consagrado, que o serviço ele pode fazer uma amostra contendo 17 prontuários, prontuários de pacientes que tiveram internados durante pelo menos 2 dias, que fizeram procedimentos cirúrgicos, no caso do serviço que detém de centro cirúrgico ou centro obstétrico, durante o ano de 2023, né? Então, compreendendo esse período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o núcleo de segurança do paciente ele vai fazer uma amostragem de 17 prontuários. E desses 17 prontuários, ele vai avaliar em quantos deles foi implementada a avaliação do risco de queda, do risco de lesão por pressão e da aplicação da lista, né, de segurança cirúrgica. E nesses prontuários, tendo sido aplicado, tendo a comprovação de que esses instrumentos aí foram aplicados, foi feita realmente essa avaliação, ele vai marcar sim, para cada prontuário. Existe uma tabela, uma planilha de conformidade que a gente disponibiliza para os serviços, e nessa planilha, que é essa aqui, o serviço de saúde, o núcleo de segurança do paciente, ele vai colocar aqui o número do prontuário, a data de saída, que pode ter sido alta, óbito, transferência, e ele vai colocar aqui o resultado. Então, desses 17 prontuários, digamos que eu tenho 13 prontuários com a avaliação de conformidade, ok, foi feita, tudo direitinho, aí eu vou marcar aqui sim. Eu marco sim, e ele vai imediatamente já dar a classificação aqui, que ele vai estar ok,
Ele vai estar conforme. E aqui, aqui também para o risco de queda e para a lista de verificação. Agora, o meu serviço ele não realiza avaliação de conformidade de queda, por exemplo. Ele só faz de lesão por pressão e da aplicação da lista. E aí, como é que eu vou preencher isso aqui? Se o serviço não realizar quaisquer desses indicadores aqui, ele vai deixar em branco, tá? A orientação é essa. Se ele não faz avaliação do risco de queda, ele deixa em branco a planilha e lá na hora de preencher o campo do formulário, ele vai preencher 0, tá? Ele não faz, ele não tem centro cirúrgico, ele não faz aplicação da lista de verificação, ele não preenche aqui e lá no campo ele vai marcar 0, tá bom? É muito importante isso aqui, ó. Eu coloquei até aqui um exemplo, essa é a questão. Ele não faz avaliação do risco de lesão por pressão. Se ele colocar 0 aqui, porque todos os prontuários que ele selecionou, dos 17, os 17 foram 0, como é que o núcleo de segurança do paciente ele vai enxergar isso? Ele teve 0, não é porque ele não fez, mas é porque a amostragem que ele fez, que ele selecionou daqueles pacientes, daqueles 17 pacientes não tinham a avaliação, a conformidade do risco de queda feita da maneira correta, né? Então, vai nesse campo, né? Se ele fez, mas deu 0, mas não teve conformidade, isso aqui vai estar preenchido. Se ele não fez, o 0 é porque ele não fez, isso aqui vai ter que estar em branco, tá? Isso é muito importante, gente. Mesma coisa eu botei aqui o da avaliação de risco de lesão por pressão, mas é a mesma coisa para os outros dois, tá? E os indicadores de regularidade. Os indicadores de regularidade estão relacionados, né, diretamente com a gestão do risco, com as práticas de promoção da cultura de segurança, as práticas de redução as ações de redução dos eventos adversos, né? Por que eu tenho que notificar? Né, para poder produzir provas contra mim mesmo? Não, porque se eu notifico, eu sei o que está acontecendo dentro do meu serviço, eu sei quais os eventos mais prevalentes e aí eu tenho como atuar, eu tenho como elencar quais são os incidentes e aí é feita toda uma investigação, toda uma ação do núcleo de segurança do paciente para verificar quais são as causas, né, daquele evento, daquele incidente está ocorrendo com tanta frequência, para poder implementar ações de mitigação, de prevenção da ocorrência daqueles incidentes. Então, a gente tem aí 5 indicadores que estão relacionados à regularidade de monitoramento, de notificação, que é o indicador de regularidade de consumo, notificação do consumo de preparação alcoólica, que está diretamente ligado à prevenção de infecção, à regularidade de notificação dos incidentes do Notivisa, dos indicadores de infecção, usando os critérios da Anvisa, a notificação do uso de antimicrobianos dentro dos serviços de saúde como UTI adulto e a regularidade do monitoramento da implantação lá daqueles protocolos, né, que a gente já falou, queda, lista de verificação cirúrgica e lesão por pressão. Eu vou explicar para vocês, porque a gente tem muita dúvida, recebe muita dúvida mesmo, da diferença do indicador 21 para o indicador 14, 15 e 16. Tá? Eu vou explicar com mais pormenorizado. Bom, então, assim, nos indicadores 17, 19 e 20, que são os indicadores de consumo de preparação alcoólica, notificação das IRAs e notificação de antimicrobianos nos serviços de saúde são indicadores relacionados ao monitoramento, à prevenção das IRAs dentro do serviço. A Anvisa, ela disponibiliza formulários próprios que estão
disponíveis aqui nesse link, lá na página da Anvisa, e essa notificação ela olha para o ano anterior, ela vai olhar sempre para como foi o monitoramento em 2023, tá? Existem algumas unidades federativas que elas possuem sistemas próprios de notificação. Então, o serviço de saúde, ele não notifica nesses formulários aqui, ele vai notificar no formulário do Estado, e aí o Estado vai reportar para a Anvisa todos esses dados de forma consolidada e agregada, tá? E aí, de toda forma, a regularidade, ela vai ser verificada, a conformidade desses indicadores, ela vai ser verificada pelo Estado, tanto se o serviço notificou diretamente para a Anvisa, porque eles têm acesso a esse banco de dados, como se o serviço notificou para o Estado, tá? E também, assim, para o indicador 21. Indicador 21, a gente tem muita dúvida em relação a ele. O que é o indicador 21? Ele é o monitoramento da avaliação de conformidade daqueles indicadores lá, que a gente já falou, 14, 15 e 16. Mas por que então eu tenho que fazer duas medidas semelhantes? Eu vou medir a avaliação de conformidade dos protocolos no 14, 15 e 16 e vou de novo no 21. Existe uma diferença aí bem sutil, mas que é muito importante. Nos indicadores 14, 15 e 16, o serviço vai selecionar aquela amostra durante todo o ano. Ele vai selecionar 17 prontuários de pacientes que tiveram internamento e alta durante o ano de 2023. Nesse aqui, não. Vai ter que ser feito mês a mês. Mas eu vou ter que fazer isso tudo de uma vez? Não. Isso aqui, na verdade, o indicador 21, ele é um indicador para ser feito de forma prospectiva. Então, comecei o ano de 2024, né? Então, eu estou lá aplicando lá a avaliação do risco de queda nos meus pacientes, né? Completei aquele mês, eu já seleciono a amostra de 17 prontuários para ver a conformidade desse monitoramento. Então, ele é para ser feito todos os meses e a cada mês são selecionados 17 prontuários, diferente do outro, que são selecionados 17 do ano inteiro. E o outro é uma avaliação retrospectiva. Eu vou olhar os 17 prontuários numa amostra de, não sei, 1.200, sei lá, que foram 1.200 pacientes, prontuários que foram admitidos em 2023. Nesse não, nesse eu vou olhar cada mês, eu vou ver a regularidade por mês. Então, por isso que existe diferença, tá? Não é o mesmo, mas eu posso usar as mesmas fichas que eu usei, os mesmos prontuários que eu usei lá no 14, 15, 16, eu posso usar no 21? Pode, mas assim, você vai precisar de mais fichas, porque lá foram 17 para o ano inteiro. Esse não, esses são 17 por mês. Coincidentemente, pode ser que alguma ficha, algum prontuário que tenha sido selecionado para avaliação daqueles indicadores sejam novamente sorteados para esse? Pode, mas você não vai usar os mesmos 17 prontuários, porque aqui vão ser usados muito mais prontuários, né? Eu espero que tenha ficado claro, mas qualquer coisa vocês podem colocar as dúvidas aí no chat. O indicador 18. O indicador 18, ele é também, assim como o indicador 1, um indicador considerado essencial para que o serviço alcance a alta conformidade. Então, ele pode ter respondido todos os outros 19 indicadores, ok, pode estar conforme, mas se ele não tiver conformidade no indicador 18 ou no indicador 1, ele não vai ser considerado em alta conformidade. Tá joia? Então, atenção, né? Isso é o que eu acabei de dizer. Tem que prestar muita atenção, porque o serviço de saúde, ele só vai ter alta conformidade se ele, além dos outros indicadores, eles conseguirem alcançar a conformidade nesses aí. Aí, quais são os serviços que já são diretamente classificados em baixa conformidade, independente do resultado dos outros indicadores, né? Os serviços que não preenchem o formulário, esses que
não preenche, que são elegíveis a participar, se ele tem UTI adulto, né? Se ele tem UTI, se ele faz diálise para paciente crônico e ele não preencheu o formulário, ele já é classificado como baixa adesão. E, como eu já disse, os que não preenchem a conformidade dos indicadores 1 e 2. Bom, agora falando um pouco da avaliação de diálise, né? Muitas coisas são a mesma coisa, o processo ele é basicamente o mesmo da avaliação de UTI, com algumas nuances, algumas diferenças, né? Na avaliação de diálise, como ela é uma avaliação para um serviço específico, com escopo específico de paciente, então foram definidos aí por um grupo de trabalho alguns indicadores específicos para diálise. Também, assim como no de UTI, nós disponibilizamos as orientações de preenchimento para que os serviços possam, né, fazer o preenchimento do formulário, né, e tenham ali todas as informações disponíveis. Então, assim como no formulário de UTI, na avaliação de UTI, a gente tem também indicadores de estrutura e processo, mas que eu também detalhei aqui com mais especificidades, né, que são os mesmos indicadores de estrutura, né, que tem lá na de UTI, os protocolos, que aí já são protocolos, tem os protocolos comuns e tem os protocolos específicos, tá? E os indicadores de processo, que nesse caso é um só, que é a conformidade da avaliação de queda, até porque a avaliação de lesão por pressão num serviço de diálise, na época o grupo de trabalho de especialistas entendeu que não era relevante, não procedia para esse tipo de serviço. Então foi considerado apenas o indicador, né, de avaliação do risco de queda, assim como o de segurança cirúrgica também, uma vez que não tem cirurgia. E os indicadores de regularidade têm 2 indicadores de regularidade, que são as notificações dos incidentes relacionados à assistência no Notivisa e a notificação dos indicadores de IRAS em diálise em formulário próprio que a Anvisa disponibiliza. Mesma coisa, como acessar, é o mesmo procedimento do que é feito com o de UTI, é feito com o de diálise. Tem o link que é específico, é um link diferente do de diálise, do de UTI, desculpa. Aí o respondente, ele vai preencher, vai receber, vai acessar essa tela, vai ter acesso a essa tela para cadastrar o e-mail dele, que tem que ser um e-mail institucional, para poder receber o código no e-mail e dar seguimento ao preenchimento da avaliação. E aí o público-alvo da avaliação em diálise. Todo serviço de diálise pode preencher o formulário? Preencher pode, não tem problema. Só que alguns serviços eles vão preencher e não vão ser contabilizados para análise do relatório final. Mas é uma excelente iniciativa para que esses serviços que não se enquadram no escopo dessa avaliação, eles façam uma autoavaliação desses seus processos de trabalho para implementar melhorias. Então, quem deve preencher o formulário de avaliação das práticas em diálise? Tem que ser o serviço de diálise que realiza o tratamento de diálise em pacientes com doença renal crônica. Eles têm que atender pacientes ambulatoriais que estão inscritos no programa, que vão lá toda semana, fazem 3 sessões, não sei, aí depende da característica do paciente. Esse tipo de paciente, não aquele paciente, mas o meu serviço, ele faz diálise no paciente grave, no paciente agudo à beira-leito. Ele pode preencher? Pode, mas não vai ser considerado para o relatório final, mas a gente estimula que preenche, porque é uma boa iniciativa para esse serviço se enxergar e melhorar. A organização do formulário, né? Esse formulário, ele tem, assim como o de UTI, indicadores que são aplicáveis dependendo do tipo, da especificidade do serviço.
Então, são 12 indicadores que são aplicáveis a todos os serviços, seja o serviço que faça diálise peritoneal, seja o serviço que faça hemodiálise, ele vai obrigatoriamente responder a todos esses indicadores aqui. Ele tem 5 indicadores que são aplicáveis apenas a serviços que oferecem somente hemodiálise, que são os indicadores 7, 9, 12, 13 e 15. Depois eu vou falar com mais calma quais são esses indicadores, tá? Alguns aqui são protocolos aqui, e aqui a gente tem a lista de verificação, né, de segurança. A gente tem também na avaliação um indicador aplicável somente aos serviços que fazem reuso e obrigatoriamente esses serviços são os serviços, né, que realizam hemodiálise, e o indicador reuso das linhas, né, linhas e dialisadores. E a gente tem também um indicador que é específico para diálise, para quem realiza diálise peritoneal. Então, o serviço que não tem diálise peritoneal, não realiza diálise peritoneal, ele não vai precisar responder esse indicador, não vai ser penalizado por isso, tá? Bom, novamente, os indicadores de estrutura, o núcleo de segurança do paciente, assim como no serviço de UTI, ele é imprescindível para que o serviço alcance a alta conformidade, para que o serviço não só alcance a alta conformidade, porque a gente não tem que olhar para a avaliação só como um processo formal, mas para que as ações de segurança do paciente sejam executadas, né? Porque se ele não tem núcleo de segurança do paciente, dificilmente as ações vão ser implementadas dentro do serviço. Ainda nos indicadores, ele também tem que ter um plano de segurança implantado. Uma coisa que eu não falei, desculpa. Existem serviços de saúde, existem serviços de diálise que eles se localizam dentro do hospital, né? E aí ele faz parte da organização do hospital, ele faz parte daquele hospital. Então, esse núcleo de segurança, ele não precisa ser específico do serviço de diálise, pode ser considerado o núcleo do serviço de diálise, o núcleo do hospital, mas com uma condição. Esse núcleo de segurança do hospital, ele tem que ter previstos, principalmente no plano de segurança do paciente dele, ações direcionadas à diálise, tá? Ao serviço de diálise. Então, não basta ele apresentar o plano de segurança do paciente, o núcleo de confirmar lá que ele tem um núcleo de segurança do paciente, mas é o do hospital, mas se ele não faz nenhuma ação para segurança dos pacientes que realizam hemodiálise dentro do serviço de saúde dele. Aqui o plano de segurança, que eu já falei, né, algumas particularidades, esse plano de segurança, assim como de UTI, ele também tem que ser atualizado sempre que houver mudanças na estrutura, nas atividades, ou pelo menos a cada 5 anos, né. O plano de segurança também tem que conter a assinatura do diretor do serviço e também tem que se referir a 2023, ele tem que olhar lá para trás, em 2023 ele já tinha que estar com esse plano vigente, tá? Os planos que obtiveram vigência a partir de 2024 serão avaliados na próxima avaliação de 2025. Bom, agora os protocolos de segurança, né? Assim como no formulário de UTI, o formulário de diálise, ele tem protocolos que se assemelham aos protocolos de UTI, como prevenção de quedas, protocolo de implantação da higiene das mãos, ele tem também o protocolo de segurança na prescrição, uso, dispensação de medicamentos, enfim, esses são protocolos que podem ser o protocolo de serviço, mas que tem que ter ações direcionadas para os pacientes que realizam diálise, tá? Esse protocolo, né, todos os protocolos, eles têm que conter recomendações, orientações para engajamento do paciente, dos seus familiares, dos seus cuidadores dentro do seu próprio cuidado. Aqui faltou, gente, faltou aqui uma parte da frase, né, nas práticas de segurança do paciente. Uma informação muito importante, se o serviço anexar apenas o protocolo, não anexar os comprovantes, ele não vai ser considerado conforme, tá? Ele precisa, para atingir conformidade nos protocolos de segurança, ele tem que apresentar tanto o protocolo em si, vigente em 2023, como
as comprovações de que os profissionais de saúde do serviço foram capacitados nesse protocolo. Os serviços que fazem apenas hemodiálise, como já disse, tem alguns indicadores que são específicos para esse tipo de serviço, tá? Então, é o protocolo de prevenção de eventos adversos relacionados ao acesso vascular, protocolo de prevenção de coagulação do sistema, protocolo de prevenção de eventos adversos relacionados a reuso, protocolo de monitoramento de qualidade da água e a lista de verificação da segurança em hemodiálise. E aí, se o serviço ele só faz diálise peritoneal, ele não vai precisar se preocupar, porque não vai ser penalizado, né, nas respostas negativas desses protocolos. Ele vai responder, não se aplica, existe lá uma opção, não se aplica, pois o serviço realiza apenas diálise peritoneal, e vão ser considerados apenas os indicadores que são aplicáveis a ele. Aqui eu já falei, né, o protocolo ele tem que ter os conteúdos básicos que estão descritos lá nas orientações de preenchimento e o comprovante de capacitação. Ainda para o serviço de hemodiálise, né, e de diálise peritoneal também, existe um protocolo específico para a prevenção da transmissão de algumas doenças virais, né, como HIV, hepatite B, hepatite C. Mas o meu serviço ele não atende de rotina, eu não tenho aqui pacientes com essa característica, com esse perfil. Ainda que o serviço ele não atenda, não seja o perfil de paciente dele, esse tipo de paciente com HIV positivo, ele tem que ter um protocolo nem que seja resumido, tá? Para que caso haja uma transferência de paciente que esteja ali apenas aguardando a vaga num serviço mais adequado para ele tem que ter um protocolo com informações mínimas, com ações mínimas para atendimento desse tipo de paciente. Ele não está isento de ter esse protocolo, não, tá? De ter ações voltadas para esse tipo de paciente. Bom, o indicador de processo, né? Da mesma forma como é feito lá no de UTI, é feito aqui também no formulário de diálise, é feita a avaliação do risco de quedas, né? Ela vai ser mensurada através também, por meio de uma amostra de 17 prontuários, onde 12, para ser considerado conforme no mínimo 12 prontuários, tem que atingir conformidade, tem que ter sido feita a avaliação do risco de quedas, aqui é registrado o número do prontuário e a conformidade dele, né, em relação aquela avaliação de risco, né. A gente também disponibiliza essa planilha para os serviços preencherem lá no portal da Anvisa, tá? Também junto com o formulário, com acesso ao formulário, com as orientações, tem o link lá de acesso à planilha. Agora, não, mas o meu serviço, ele não realiza avaliação do risco de queda. O que eu faço? Mesma coisa que é feito lá no de UTI, ele vai preencher 0, não vai preencher essa planilha e vai preencher 0 lá no campo do formulário, onde ele teria que preencher o número de prontuários conformes. Se ele teve 13 prontuários conformes, ele ia colocar 13. Né? Mas ele faz mas nenhum foi conforme. Ele vai colocar 0, mas vai preencher. Agora, se ele não faz, ele não vai preencher aqui e vai colocar 0 lá na questão relativa a esse indicador no formulário. O indicador 17, né? Está quase chegando ao fim. O indicador 17, ele remete à regularidade da notificação dos incidentes no Notivisa, dos incidentes não infecciosos. Mas aí como é que eu vou me achar lá no Notivisa, gente? Como é que o meu serviço de diálise ele vai se encontrar para notificar lá no Notivisa? Para comprovar essa regularidade, o serviço ele tem que ter notificado da seguinte forma: quando a pessoa vai estar notificando, tem lá um campo específico para dizer em qual serviço de saúde ocorreu.
o incidente ou o evento adverso. Aí tem lá hospital, clínica, enfim, e tem serviço de hemodiálise, então vai ter que clicar, ou serviço de hemodiálise ou serviço de diálise. Eu acho até que essa nomenclatura aqui foi revista agora na última atualização que a gente teve no Anvisa. Mas, enfim, pode ser serviço de diálise ou serviço de hemodiálise. Caso se trate de um serviço intra-hospitalar, perdão, passei, sem querer. Caso se trate de um serviço intra-hospitalar, ele vai colocar, passei demais, gente. Ele vai preencher lá, na hora da notificação, como hospital, serviço de diálise, tá? A partir do momento que ele preenche o hospital, vai abrir qual é o setor do hospital que está notificando, porque o hospital é um mundo, né? Então, ele vai ter que identificar de qual serviço, dentro de qual setor dentro do serviço de saúde, dentro do hospital, está partindo aquela notificação. Bom, e assim como no formulário de UTI, o indicador 18, ele também é um indicador essencial para configurar a alta conformidade de serviço. Só que tem uma pequena diferença aí. A gente colocou os mesmos números de indicadores, tá? 1 e 18, porque é mais fácil gravar um número do que gravar a descrição do indicador, né? Então, quando o serviço estiver fazendo a inserção dos dados, quando o NSP Visa estiver analisando, ele já sabe que o indicador 1 e o indicador 18 são os indicadores essenciais. Só que na UTI, para considerar, para ser um requisito mínimo, é o indicador de regularidade das notificações no Notivisa, dos eventos não infecciosos, tá? Já no relatório, no formulário de diálise, é considerado a regularidade de notificação dos indicadores de IRAS, tá? Não é no Notivisa. O Notivisa, ele é importante, a notificação no Notivisa, mas o que faz baixar ou não a conformidade da classificação do serviço é o indicador de notificação de IRAS. Bom, e aqui eu vou terminando com o cronograma da avaliação. É o mesmo cronograma tanto para diálise quanto para UTI. Então, dia 18 de abril, a gente teve a disponibilização do formulário das práticas de segurança do paciente, e em serviço de UTI e em serviço de diálise também houve a publicação do formulário, do relatório da avaliação anterior de 2023, então o serviço aí ele já tem como enxergar como que está o estado dele, ele já teve a oportunidade de ter o feedback do NSP Visa para ver o que ele precisa melhorar, né, para continuar participando da avaliação. E aí eles têm um prazo até agosto, são 4 meses, para fazer o preenchimento. É importante que não deixar para a última hora, começa a fazer logo o preenchimento, começa a fazer o levantamento da documentação, para que dentro desse prazo aqui, o formulário possa ser preenchido, porque cada vez que a gente tem aqui uma alteração nesse cronograma, atrasa mais ainda as etapas subsequentes, porque a vigilância sanitária ela precisa também de um momento para fazer a análise, para fazer a devolutiva, para fazer as correções necessárias e para mandar esse relatório para a gente, né, para a Anvisa, para fazer a consolidação e a publicação a elaboração e publicação do relatório final, que também está previsto para daqui para 1 ano após a publicação, a disponibilização do formulário. E, gente, olha, eu sei que muita gente tem que pensar, vai pensar, é muita coisa para fazer, eu não tenho todos os protocolos agora, gente, eu vou ficar em baixa conformidade. Às vezes parece difícil, né? Mas, assim, eu encerro deixando essa frase para vocês, né? Que às vezes o caminho é longo, é difícil, é espinhoso, mas a gente tem que começar. Depois que a gente começa, a gente vai aprendendo a enfrentar as dificuldades e a lidar com elas, né? Então, eu peço para vocês que participem da avaliação, não desistam se caso o resultado do serviço de vocês não for aquilo que vocês gostariam, não desistam.
a qualidade ela é um processo, ela vem com um processo de busca constante, de melhoria contínua desse serviço. E é isso que eu peço para vocês e agradeço aí a confiança e o tempo de vocês nessa manhã. Obrigada. Muito obrigada, Cleide Ribeiro, aqui da Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde, da Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde da Anvisa. Excelente a sua explicação, detalhamento de cada um dos itens. Foi bastante elogiada aqui no chat, né, pelo detalhamento, obrigada, pela tranquilidade na apresentação. Te agradeço muito por ter partilhado conosco aí. São vários detalhes, né? Quem já está aí há vários anos participando sabe que tem vários detalhes, mas é bem importante a gente explicar que esse formulário de avaliação, que Cleide deixou bem claro, é importante não deixar para ficar lá, para começar a responder 1 dia ou 2 dias antes de finalizar o prazo, porque são vários documentos que precisam ser anexados. Às vezes tem algum problema na hora de anexar o documento, precisa, né, ter um tempinho maior para esse processo. É importante conversar com outras áreas dentro do próprio hospital, dentro do próprio serviço de diálise, então precisa conversar com o pessoal do controle de infecções, com a área de qualidade, com o próprio gestor, então com a área de prontuários, que os prontuários às vezes não estão disponíveis, precisa coletar essas informações, ou seja, precisa ter tempo para poder levantar essa documentação, verificar a implantação de cada um dos protocolos, verificar as listas de presença das capacitações, ou seja, precisamos ter tempo para levantar essa documentação, anexar no formulário. Nós estendemos o prazo para não haver nenhum tipo de prorrogação, então são 4 meses para o preenchimento. Eu peço que, por favor, vocês já levantem a partir de hoje esses anexos, já conversem aí internamente, se for feita uma reunião e nessa reunião for feito o preenchimento, né, coletivo, ainda melhor. Lembrando sempre que são documentos do ano passado, né, dentro da vigência do ano de 2023. Ah, mas a gente fez agora, vamos apresentar na avaliação de 2025. Essa é uma avaliação retrospectiva, é para espelhar o que aconteceu no ano de 2023 e precisa ser, e por isso ela é desses detalhes todos, né? Porque ela é uma avaliação importante para apresentar o que vocês já conseguiram avançar, porém, para quem está começando, ela é um norte do que eu preciso fazer para me organizar internamente. Então, para cada item, está especificado o que eu preciso responder, se eu possuo ou não. É só documental? Não. Né? Como já foi apresentado no webinar da semana passada, com os resultados do ano 2023, além do que é colocado como comprovação, né, nos anexos dessas avaliações, existem alguns serviços que são sorteados pelo Estado para repassarem por uma avaliação em loco, uma avaliação presencial, utilizando o mesmo formulário e todos os itens que são solicitados neste formulário. Dessa forma, o que nós temos percebido é uma avaliação, às vezes dizendo que possui, por exemplo, um protocolo implantado, e no momento de uma avaliação que é questionada aos profissionais do serviço, se receberam aquela capacitação, ou se já sabem aquele protocolo de forma natural, porque só, né, o protocolo está implantado quando toda a equipe conhece os passos daquele protocolo e já está imbuído aí na cultura daquele serviço. Então, na avaliação em loco, percebe-se que, infelizmente, aqueles protocolos ainda não estão normatizados ali, né, não estão inseridos na rotina do serviço, e, portanto, aquela avaliação ela pode ser revista pelo Estado. Então, nós pedimos muito aí a colaboração de todos vocês, tivemos várias perguntas aqui no chat a respeito da obrigatoriedade da participação. A Cleide mostrou para vocês lá uma parte organizacional que está prevista no Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente. Se você quiser voltar com esse slide para mim, por favor, Cleide, que eu acho que é bem importante esse ponto. Acho que é um dos primeiros slides que mostra, né, a alta, média e baixa conformidade e todas as ações que estão previstas no Plano Integrado, ou seja, uma orientação nacional para todas as vigilâncias sanitárias do Brasil, de estados, DF e município. Então, essas são orientações próprias, e é bem importante que vocês olhem aquilo ali, porque fica parecendo que é uma decisão de quem está ali no nível local, mas, na verdade, essa é uma orientação nacional. Para cada uma daquelas conformidades ali identificadas, existe um desdobramento.
E se vocês tiverem curiosidade, que eu acho importante, já que estamos participando dessa avaliação, podem acessar o Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Segurança do Paciente. O primeiro foi publicado em 2015, já trazia essas orientações e foi reforçado na segunda edição desse plano, de 2021, que para cada uma das conformidades existe um desdobramento de ações dos estados e dos municípios, né? Então, de alta conformidade, nós temos aqui a publicação, que é, né, dentro do portal da agência, né, os nossos relatórios, nós apresentamos os serviços de saúde que são encaminhados pelo Estado como de alta conformidade e aqueles com 100% de conformidade, isso é feito uma publicação. Os de média tem todo um trabalho para ser desenvolvido aí, localmente, né, a devolutiva... de novo, não está conseguindo? Oi, Cleide, não é esse. É aquele do plano integrado que tem alta, média e baixa conformidade? Só voltar um pouquinho, acho que uns 3 slides para trás. Não, então é para frente. Perdão. Para frente. A planilha que mostra alta, média e baixa conformidade. Mais um pouquinho, por favor. Essa. Então, para alta conformidade, publicar anualmente os serviços com alta conformidade e aqueles que receberam, né, a classificação de 100% de conformidade, a declaração. Média conformidade, solicitar adequação às práticas de segurança, monitorar o cumprimento dessas metas e, né, focar na melhoria dos principais indicadores que estão claros ali para a gente, que são de não conformidade, melhoria desses processos. Para baixa conformidade, tem 2 situações. É o serviço que se autoavaliou e foi identificado como baixa conformidade, verificou que, infelizmente, ainda não atinge aqueles indicadores, os 21 para serviços com UTI e os 18 de serviço de diálise, e nessa avaliação ele é classificado como baixa conformidade. Existe o trabalho, claro, aí, de necessidade de adequação, então determinar a adequação para esses serviços, acompanhar a adequação ao longo do ano e, né, monitorando esses indicadores. E outra situação é aquele serviço que foi convidado, então todos os serviços com UTI e todos os serviços com diálise do país estão sendo convidados a participar da avaliação. Aqueles que não participam, eles já são automaticamente classificados como de baixa conformidade. E existe, sim, todo um trabalho também da vigilância sanitária, clara aí no plano integrado, para esses serviços que não participaram, foram convidados, mas não participaram. Isso aqui é bem importante, tá bem claro. Nós recebemos vários questionamentos, né, de ações da vigilância sanitária local para essa avaliação. Mais uma vez a gente reforça, essa é uma avaliação voluntária e que está sendo coordenada pela Anvisa, mas ela é de trabalho conjunto dos estados, DF e municípios, e todos eles utilizam essas informações de forma prática e objetiva, né, e seguindo essa orientação. Então, é só para deixar muito claro que todo o trabalho que está sendo coordenado aí no país, ele é um trabalho de todos, esses grupos que foram envolvidos para essa avaliação. E seguimos aí esse documento, né, com bastante cuidado, e por isso é importante que todos conheçam. Obrigada, Cleide, por ter compartilhado novamente essa tela. Muito obrigada. Tiveram várias dúvidas sobre por que não, né, não recebeu o certificado outros de alta adesão. Eu acabei de mostrar para vocês que é isso que está no plano integrado. Aqueles indicadores, Cleide, que já levam automaticamente os serviços a baixa conformidade, né? Se quiser reforçar, por favor, né? Tanto para UTI como para diálise, por favor, que tiver algumas dúvidas a respeito disso. O áudio está fechado, Cleide. Desculpa. Deixa eu ver se eu coloco aqui no slide para facilitar para a pessoa entender. Assim, gente, os indicadores essenciais para que o serviço, tanto de diálise ou serviço com UTI, ele alcance a alta conformidade, são os indicadores 1 e 18, tá? 1 e 18. Memorizar os números. Só que o 1 é o mesmo.
O indicador 1 é o núcleo de segurança do paciente implantado, porque ele é o início de tudo, né? Se você não tem núcleo de segurança do paciente, é difícil, né, fazer essa implementação dessas ações. Mas, para o de diálise e para o de UTI, o indicador 18, ele difere um pouco. Para a UTI, é a regularidade de notificação dos incidentes não infecciosos no Notivisa, durante, no mínimo, 10 meses. Então, assim, por isso que lá no início eu falei, olha, por que a gente coloca, se o serviço, para que o serviço possa participar, possa ter os dados dele avaliados e incluídos no relatório nacional, ele tem que, no mínimo, ter funcionado 10 meses. Por quê? Porque tanto o indicador 18 da hemodiálise quanto de UTI, eles vão levar em consideração a notificação por pelo menos 10 meses. A gente sabe que a notificação, ela, pela RDC 36, ela tem um prazo para ser feita, né? No caso dos incidentes, dos eventos adversos, que não configuram óbito, não tem um dano, um desfecho de óbito, ou não configuram um never event, a gente sabe que esses indicadores, né, a gente sabe que esses eventos, eles podem ser notificados até o 15º dia útil do mês seguinte ao mês de vigilância. Então, vamos exemplificar. No mês de maio, ocorreu um evento adverso com um paciente que o dano foi moderado ou foi leve, eu posso notificar esse incidente assim que ele ocorreu? Posso, não tem problema. Isso aí vai depender da dinâmica do serviço, da organização dos processos lá do núcleo de segurança do paciente, junto com os setores de assistência. Mas, pela RDC 36, o serviço ele pode notificar esse evento até o 15º dia do mês de junho, até o 15º dia útil do mês de junho. E no caso de óbitos e never events, não, tem que ser notificado com até 72 horas. Então, essa questão da regularidade, é importante que todo mês o serviço ele notifique, mas é tão importante quanto isso observar os prazos da normativa. No caso do serviço de diálise, o indicador essencial é o indicador 18, que trata da notificação das infecções relacionadas à assistência, né? O indicador dos eventos, da notificação dos eventos não infecciosos é importante, muito importante, mas ele, nesse momento, ele não está sendo considerado um indicador essencial que vai contribuir para que esse serviço, junto com a conformidade dos outros indicadores, seja classificado em alta conformidade. Se ficou alguma dúvida, é só colocar aí no chat que eu respondo. Ótimo, Cleide, obrigada. Temos algumas dúvidas a respeito dos serviços de diálise que funcionam dentro dos hospitais. Estão perguntando se precisa fazer uma avaliação das práticas para o hospital completo, o hospital com UTI, e uma avaliação separada para o serviço de diálise. Então, se esse serviço que funciona dentro de um hospital, se ele entra naquele critério de que ele realiza diálise para pacientes crônicos, ele já tem aquela lista lá de pacientes que ele atende regularmente, toda semana, pacientes que são cadastrados lá no programa assistencial de diálise, aí sim ele tem que participar, né? Agora, se ele esporadicamente, ele trata só paciente, ele está ali dentro do hospital só para atender paciente que o paciente internou, está na UTI, aí o paciente teve uma piora do quadro de saúde, entrou em insuficiência renal, em falência renal, e precisou fazer uma hemodiálise, assim, é um paciente agudo. Esse serviço, se ele só atende esse tipo de paciente, essa demanda, ele não é obrigado a responder. Não que ele não precise responder, ele pode responder para melhorar as práticas de segurança, né, dele.
os processos de trabalho. E em relação a esse serviço ter que ter ações de segurança do paciente diferentes do hospital, se ele está dentro do hospital, o núcleo de segurança, se ele faz parte do organograma do hospital, né, o núcleo de segurança do paciente, ele pode, dentro do plano de segurança do paciente, ter ações específicas direcionadas para esse serviço. Tá? Agora, se ele for um outro CNPJ, uma empresa que trabalha, como a gente sabe que tem muito hoje, que está alocada dentro de um determinado hospital, mas ele é um outro CNPJ, ele é uma outra empresa, ele não faz parte do organograma do hospital. Aí ele tem que ter um núcleo de segurança do paciente próprio e tem que ter um plano de segurança do paciente próprio. Olha, Cleide, obrigada. Teve uma outra dúvida aqui, já está acabando o nosso tempo, só que eu acho importante a gente reforçar. Já posso até comentá-lo. Deixa eu tomar uma aguinha. Vários serviços, assim, esperando, na verdade, já falando um pouquinho sobre o webinar passado, que era sobre os resultados da avaliação de 2023, os serviços esperando, né, um feedback do que foi preenchido, que não estava em conformidade dos seus estados. Então, como eu acabei de dizer, essa é uma avaliação feita em parceria com os estados. Então, existem, infelizmente, alguns estados que não estão fazendo avaliação do que foi preenchido, né, dos formulários, e, portanto, nós deixamos muito claro lá no relatório que, infelizmente, eles não foram utilizados, esses dados, para análise nacional, né. Então, nós precisamos que o Estado faça a verificação dos itens, faça a avaliação em loco, nos repassem o consolidado para poder anexar no relatório nacional. Quando isso não acontece, infelizmente, a gente precisa realmente do envolvimento do Estado e, por isso, não temos para apresentar. E os outros todos, né, as outras 25 unidades da federação que participaram da avaliação e olharam os formulários preenchidos pelos serviços, a nossa orientação é que eles deem um feedback para cada um desses serviços, eles façam a retroalimentação dessas informações, dos itens que foram conformes e dos itens que não foram conformes, e até para criar uma organização aí de um plano de ação para o ano, que a gente precisa, ao longo do ano, utilizar essas informações, tanto no nível individual, né, o serviço, junto com o Estado, como também no coletivo. Podem existir algumas ações aí no nível local, de estados e municípios, a partir dos resultados dessas avaliações, para fazer um trabalho aí, né, de forma mais global. Então, a gente precisa realmente, precisa muito desse trabalho junto aos estados, e nós sabemos que tem vários estados que fazem esse feedback, convidam os gestores do serviço de saúde, os núcleos de segurança do paciente, as comissões de controle de infecção, para dar o feedback dessas avaliações, e tem aqueles que promovem ações de forma coletiva aí no nível de estado e município. Tá, gente? Então, se você não recebeu o feedback, é importante que entre em contato mesmo com o Estado, para que isso seja uma relação tranquila, né, e comum, que isso faz parte do processo de avaliação. Então, avaliação, saber qual é o resultado e propor um plano de melhoria a partir desses resultados. Tá bom? Outras dúvidas, várias, Cleide, estão aqui dentro daquele bojo de eu não tinha em 2023, mas estou conseguindo fazer agora no ano de 2024. Posso apresentar? A gente já reforçou que é uma avaliação retrospectiva e que é importante se preparar, claro, não vai deixar né, vai informar que em 2023 não tinha, mas vamos se preparar agora para 2024 para a avaliação de 2025. Né, isso realmente, o processo de melhoria ele é contínuo, e essa avaliação vai continuar sendo feita aí nos próximos anos, e contamos com vocês aí na melhoria de todos os protocolos, das capacitações, de todos esses comprovantes aí, para que se não for para essa avaliação, nossa esperança é que sim, que a adesão seja alta e que a alta conformidade também tenha crescido no próximo ano, nesse ano, né, mas contamos também com a avaliação de 2025. Cleide, nosso tempo está encerrando, eu vou te passar para as considerações finais, já deixando aí nosso profundo agradecimento pela sua fala bastante criteriosa, cuidadosa, né, e para poder realmente orientar os serviços aí para participar dessa nova avaliação. Na verdade, assim, eu quero só complementar um pouco o que você falou agora, né, da questão do feedback. Eu acho que assim, os serviços, eles têm essa necessidade, eu acho que todo mundo, né, quer melhorar.
Então, eu penso, mesmo que o serviço, ele, em 2023, ele não tenha elaborado um plano de segurança do paciente, mas nesse ano ele, né, se organizou, porque no passado ele ficou em baixa conformidade, então aquela foi um ponto de atenção que ele teve para melhorar. Se esse ano ele instituiu um plano, se ele conseguiu avançar na conformidade desse indicador, mas não vou poder apresentar para essa avaliação agora que está vigente, que ela olha para o ano passado. Mas aí o que eu faço? Poxa, eu vou ter que esperar só até o ano que vem? O que pode ser feito também é entrar em contato com o núcleo de segurança da vigilância sanitária. A gente disponibiliza aqui no site da Anvisa, a gente disponibiliza todos os contatos, né, os e-mails e os nomes dos coordenadores por estado. Caso você de um serviço não conheça, não saiba quem é o seu coordenador, aqui tem esse BI, né, que mostra quem é o coordenador o suplente, o coordenador do seu estado, né, o e-mail de contato, para que vocês possam conversar, né. Esse processo é um processo de aprendizado, de melhoria, então acho que nada impede do serviço que está querendo melhorar, que está querendo fazer a coisa certa, procurar o núcleo de segurança do paciente do seu estado para ter essa devolutiva, para saber se ele está no caminho certo, se é por aí mesmo, não, o que eu tenho que mudar aqui, tenho que mudar ali. Esse BI a gente acha aqui, ó, em núcleo de segurança do paciente, aí o serviço vai clicar aqui, ó, núcleo de segurança do paciente da Vigilância Sanitária Estadual, e ele está dentro lá, ó, da caixinha de núcleo de segurança do paciente da Vigilância Sanitária, que também está dentro da caixinha de segurança do paciente, núcleo de segurança do paciente. Eu queria mostrar isso, porque às vezes as pessoas têm muita dúvida, mas como é que eu me conheço o coordenador do meu estado, como é que eu vou falar com ele? Gente, eles estão aí para ajudar vocês, o contato do serviço é direto com o núcleo de segurança do paciente do estado, e eles passam para a gente as demandas, as necessidades que eles têm e as dificuldades. E eu gostaria de agradecer e de dizer para vocês que, gente, não desanima, por mais que um resultado, às vezes, não seja aquilo que vocês gostariam, não seja satisfatório, mas a gente aprende, a gente vai aprendendo com cada ensinamento que é passado para a gente. Então, acho que vocês têm que se manter firmes, na busca mesmo constante pela segurança do paciente, porque a gente pensa que o que é um sistema de qualidade? É a pessoa que está entregando um serviço, entregar o melhor para o seu cliente. Isso é o conceito de qualidade, o conceito mais bruto, mais raro, mais raso que tem de qualidade. É você, como cliente, receber, né, aquilo que você está procurando de um serviço. Então, eu penso que, assim, vocês trilhando esse caminho, participando da avaliação, notificando os eventos adversos, eu acho que vocês estão no caminho certo para buscar a melhoria contínua da qualidade do serviço de vocês. E eu agradeço mais uma vez a participação e o tempo de vocês essa manhã. Muito obrigada, Cleide. Agradeço a você, agradeço a nossa equipe aqui da Gerência de Vigilância e Monitoramento de Serviços de Saúde, a nossa Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde, a terceira diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo apoio restrito e a todos os profissionais que atuam nos estados, no Distrito Federal, nos municípios, em cada serviço de saúde que tem se empenhado a participar dessa avaliação, alguns desde 2016, hoje é a primeira vez que estão, alguns que é a primeira vez que eles estão ouvindo falar dessa avaliação, então para nós é um imenso prazer trabalhar junto com todos vocês aí na busca de melhorias para essa avaliação nacional, então contamos com todos, muito obrigada pelo tempo, pelo período que estiveram aqui conosco no webinar. Preencham os formulários de avaliação, né, até o dia 16 de agosto de 2024. Esperamos aí a participação de todos vocês. E se tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato com os estados, né, pelo Fale Conosco também da Anvisa, caso precisem de algum apoio. Então, muito obrigada.